Books está no ar nessa quarta-feira, nós estamos no mês de junho, nós estamos tratando sobre família, casamento, relacionamento. Você já ouviu? Na verdade, eu procurei na internet e eu encontrei uma charge assim. No casamento é um relacionamento entre duas pessoas. Uma que sempre está certa e a outra que é o marido. E outra charge que eu achei muito legal é casamento. Ou você é feliz ou você tem razão. E nós estamos aqui com o especialista, pastor Wallace Barbosa, ele que cuida de todas as famílias aqui da América do Sul. E afinal, pastor, essas charges têm um pouco de razão. Vamos combinar, pastor? Elas são engraçadas, ela tem um pouco de razão, mas ela não é real e verdadeira, Sim. né? O que é o casamento para o senhor? O casamento é um compromisso que eu assumo comigo mesmo, é um compromisso que eu assumo com o outro e com Deus, né, como cristão que sou com Deus, de aprender a amar, aprender a ser fiel, aprender a perdoar, aprender a lidar comigo, aprender a lidar com o outro, aprender a construir uma amizade profunda, íntima com o outro, né? Então a gente pensa que casamento é só, alguns acham que casamento é uma união sexual, né? Casamento ele também passa por isso em algum momento, mas o casamento é a unidade de duas pessoas que são diferentes, que decidiram se amar e se entregam na aventura de aprender. Até lá em casa, quando a gente completou 25 anos de casado, eu e a Tininha, um beijo para a dona Tininha, minha esposa, a gente estava num lugar legal, assim, né, num hotel, e ficamos o final de semana ali, a gente estava deitado numa rede, né, eu como manauara, adoro rede, tava lá, manauara é que nasce em Manaus, tá? Então a gente estava ali na rede e começamos a conversar, sabe, batemos um papão muito legal. Em uma altura do campeonato, da conversa, eu falei assim, Tininha, Tininha, olha aqui pra mim. Ela, o que foi, Tininha? Resume a nossa história do nosso casamento em uma palavra. Ela, como assim? Eu digo, não, como assim? É como? Não, já uma palavra só. Eu falei, é sério, Tininha, pensa em toda a nossa história. A Tininha ficou parada assim, ela assim, palavra, companheirismo. Eu fiquei muito feliz porque ela podia ter feito assim, um engano, um problema, um desastre, né? Mas ela falou companheirismo. Se torna, né? Então, a gente aprendeu a lidar um com o outro, a avançar na vida com companheirismo. E você? Que palavra você? Eu digo, mas eu não, eu fiz a pergunta. não, agora você me responde. E ela repassou e eu pensei na palavra naquele momento que, para mim, é aprendizagem. Então, você aprender a construir, não é uma relação pronta. É uma relação que você vai construindo ao longo do caminho, você vai mudando, vai aprendendo, vai compartilhando. É a aventura de aprender a construir uma relação gostosa com o outro, apesar dos dramas que você enfrenta. Isso que eu achei legal que o senhor falou, porque hoje alguns casamentos eles são rompidos e a justificativa é incompatibilidade. Você conhece algum casamento compatível? Eu não conheço. Não, então, isso que eu ia falar, porque são famílias totalmente diferentes. Eu tive uma educação, meu marido teve outra educação. Então, como dar certo sendo que são totalmente diferentes? Um homem e uma mulher já são diferentes. Já são mundos diferentes, forma de ver diferente, tudo diferente, né? Aí eu vou pegar o meu caso, que é o que eu mais domino. Então, eu sou do Amazonas, Tininha de São Paulo. A família dela é uma família assim, super recatada, as pessoas, né, tal, cada um tem seu lugar. Na minha casa é uma festa, entendeu? No quarto do meu pai, da minha mãe, tá todo mundo, tá neto, cunhado, tá toda a galera lá. Na casa do meu sogro, não, é diferente. Então, veja, um mundo diferente, criação diferente, educação diferente, como é que vai dar certo? Claro que tem tudo para dar errado. Vai dar certo como? Quando você se dispõe a aprender, a olhar para o outro. E sabe o que eu gosto de pensar, Mariane? Eu olho para a Tininha e digo, o que ela precisa para ser feliz? Ela precisa de um homem que seja assim, assado. E cada mulher, ela precisa de uma pessoa diferente, né? Tem alguns padrões, honesto, leal, trabalhador e tal, mas tem as suas nuances. E aí eu peço para o Senhor e me transformando como se fosse uma chave para encaixar perfeitamente. E isso dói, porque algumas coisas eu tenho que desaprender, eu tenho que aprender outras, eu tenho que aprender a olhar para ela, eu tenho que aprender a escutá-la. Né? Uma coisa linda do casamento é que o homem não tem muita paciência de parar para ouvir a mulher, né? E a melhor forma de eu dizer para a mulher assim, eu te amo de verdade, é quando pacientemente eu paro no final do dia cansado, quebrado, moído, e ela está com todas as palavras por dizer ainda, e ela tem que dizer, porque se ela não dizer ela vai sofrer muito, então eu me tornar o que ela precisa, e ela tornar-se o que eu preciso.
né? Então a mudança para que essa compatibilidade aconteça não está no outro, porque as pessoas querem que o outro mude para ser compatível a mim, mas não é assim que funciona, porque eu nunca consigo mudar o outro. Eu aprendi que eu só podia mudar a mim mesmo. Então eu olho para ela, precisa isso, tá? Ela precisa disso, isso. Então quem vai atender isso? É eu, porque eu sou o marido dela, foi eu que escolhi, ela me escolheu a mim, apesar de feia, ela me escolheu. Beleza, então vamos lá. Aí eu digo assim, ela precisa disso, como é que eu vou mudar isso? Aí você começa com oração, com estudo, com perguntas para entender. E aí Deus vai com você modificando a sua vida para dar para ela aquilo que ela precisa e para dar para ele o que ele precisa. Aí quando o homem faz isso, aí a mulher começa a sorrir, ela começa a ser feliz, e quando ela começa a sorrir, sabe o que acontece? A minha vida se ilumina. Aí faz sentido a relação, o casamento, e aí começa uma troca, aí um começa a olhar para o outro. Então o desafio do casamento, Mariane, é como eu me torno a bênção para o outro. O legal que o senhor falou bem, o exemplo do senhor existe um pastor de outra denominação e ele é muito engraçado. Ele fala desse tipo de família, que é uma da família mais aglutinada, que é a do senhor, e uma mais fechada. Todo mundo é assim, especialmente porque eu sou do norte do Brasil, lá as pessoas são assim, elas são abertas, elas são falantes, são calorosas. Ela chega no quintal, casa, ô fulano, outro fala, fala aí mulher, entra, você entra. No sul do país não é assim. Qual que está certo, qual está errado? Nenhum dos dois está certo, nenhum dos dois está errado. Você teve dificuldade em se adaptar? Sim, porque eu tive que olhar, por exemplo, aqui é diferente, então deixa eu ser diferente, deixa eu me adaptar. Ah, aqui está diferente, então está errado. Qual que é o problema? Que como o outro pensa diferente, eu já digo que está errado. E aí o que eu penso está certo, e o que o outro pensa está errado. Não é assim. E o orgulho nessa história toda? Porque na fala do senhor parece ser muito amor. E o orgulho, às vezes, a gente tem numa relação. Sim, por exemplo, claro, eu estou certa, ele não está certo. E às vezes eu encasqueto. Qual que é o mais difícil? Está certo ou está errado? Mais difícil, tá errado, né? Tá certo, é mais difícil. Mas, claro, quando começam os conflitos, por exemplo, tem duas torcidas de futebol, ok? Eu gosto muito de futebol. Tem duas torcidas. A briga vai começar por quê? Não é porque esse perdeu, é porque o que ganhou foi lá e começou a abusar dele. Tá, você perdeu, seu time não... Aí começa essa confusão. Minha vida foi na escola. Então na escola as crianças estão jogando lá na competição da Olimpíada Escolar. Quando o que ganha e ganha de boa, tranquilo, de boa, sabe o que acontece? Nada. Quando o que ganha começa a querer humilhar o outro, aí o outro que perdeu se revolta e vem com uma confusão. Então o desafio, Mariane, não é estar errado. O grande desafio é como eu lido quando eu estou certo. E nesse caso, por exemplo... Quebra, né? Quebra. E a Bíblia fala que as mulheres devem ser submissas. E na fala do senhor, o senhor coloca a mulher, sua esposa, acima. Isso é que é legal, porque alguns homens, eles não tratam dessa forma. Ela não está acima, nós estamos iguais, nós somos diferentes. Qual é o meu papel lá em casa? É inspirar a minha esposa. Porque o meu papel é representar Deus na minha casa. Sim. Então eu tenho que ser o mais bondoso, o mais leal, o mais respeitador, o mais coerente, o mais verdadeiro, o mais humilde, o mais responsável. Eu tenho que ser. Por quê? Porque eu represento Deus, não é ela que representa Deus, sou eu que represento Deus. Então, quando eu vivo isso, sabe o que acontece? Continua, ela começa submissa a mim. Porque ela me percebe, esse cara, ele tem um monte de problemas, ele é digno do meu respeito. Sim. O problema maior é que o homem, muitos deles, não são todos, por favor, alguns querem que a mulher obedeça cegamente, quando ele não é merecedor nem digno daquilo. Pensa no seu esposo, ele te respeita, te ama, ele é um homem que vive dignamente os valores da Bíblia, da verdade. Quando ele fala uma coisa, você vai desafiá-lo? Não. Agora, se ele quer ser o bom, porque ele não, porque eu sou o marido que manda aqui, você vai obedecer, ele vai seguir? De jeito nenhum. Então, o desafio está na mulher olhar para o seu marido e respeitá-lo. Ela tem que respeitar o seu marido, mas ele tem que olhar para ele, e dizer, Senhor, me ensina como é que eu vou viver de forma tal que essa mulher me olhe para mim e tenha encantamento. Porque a mulher tem que admirar o seu marido.
Quando a mulher admira o seu marido, ela morre por ele, ela carrega um bonde por ele, porque ela é muito mais forte muitas vezes. Então ela carrega tudo quando eu entendo que o meu papel é ser um homem digno de confiança, de respeito e representar Deus na minha casa. Enquanto isso, a mulher é a mão de Deus. Podemos gravar um programa sobre esse tema depois. A mulher é a mão de Deus, porque ela que constrói na casa. Então, pastor, segura nessa ideia que a mulher é a mão de Deus e nós vamos voltar na próxima quarta-feira falando sobre o papel da mulher na família. Fique com Deus, nos vemos em breve. Tchau!